necessário. Tudo bem. Caetano, você me falou que os outros temos a participação ali. Tem sim. E mais uma pergunta para o Fernando, ele mandou uma pergunta agora há pouco, e fazendo uma correção, eu coloquei aqui que o Marcelo Solerich, ele fala de Portugal, mas na verdade da Espanha, Ilha de Maiorca, ele está acompanhando a gente ao vivo aqui. E, Cláudio, o Fernando, ele fez uma pergunta anterior, e agora ele está dizendo o seguinte: se existe alguma cidade que sofreu com a falta de planejamento durante um certo período de tempo e conseguiu se reorganizar, alguma cidade que sirva de exemplo para São Paulo? Olha, eu acho que tem muitas cidades que fizeram isso, principalmente na Europa, né? Acho que as cidades cresceram de uma forma pouco planejada no início e depois foram se reestruturando. O problema de São Paulo, eu acho, foi um crescimento muito violento em um espaço muito pequeno de tempo. De 1870, mais ou menos, para o ano 2000, só para a gente ter uma comparação, Nova York cresceu 3 vezes. De 1870 a 2000. São Paulo cresceu 360 vezes. Então, interessante você trazer esses dados, porque a gente não. Parece que Nova York cresceu tanto quanto São Paulo, né? Cresceu 3 vezes de 1870 para 2000 e São Paulo cresceu 360 vezes. Então, você imagina o que é um crescimento tão violento, desse rápido, como nós estamos falando, com um planejamento precário. Não vou dizer que não teve nenhum planejamento. Graças a Deus, a gente teve algumas pessoas que com prestes pensaram alguma coisa que é o que ainda nos salva ainda, né? Mas efetivamente não é possível que isso aconteça dessa forma. Então, a gente sempre fala isso, quer dizer, quando a gente tenta se espelhar em problemas de outras cidades para resolver São Paulo, e às vezes eu converso com urbanistas da Europa, da Itália, dos Estados Unidos, eles falam, que São Paulo é diferente, você não vai pegar uma solução pronta em nenhum lugar e trazer para cá, vocês vão ter que desenvolver uma solução específica para São Paulo. Agora, como na pergunta do internauta, eu acho que você tem cidades aí, como Londres mesmo, como na China, muitas cidades que agora estão se reestruturando. E esse problema urbano é tão complexo que hoje nós temos mais ou menos 50% da população do mundo morando em área urbana. No Brasil nós já estamos em 80 e poucos por cento, mas no mundo cerca de 50%. Mas tem uma tendência muito grande do mundo todo ir para a área urbana, um percentual enorme. E Singapura, que sempre foi uma ilha de vanguarda, que baseou sua economia muito em tecnologia, etc., agora eles estão se reestruturando para fazer um laboratório de soluções urbanas. O que eles querem com isso? Pegar este grande mercado que será dos próximos 40, 50 anos, todo mundo indo para as cidades, e as pessoas e as cidades vão ter que estudar e testar soluções urbanas para acomodar a população. E eles estão se preparando para isso. Eu estou louco para ir lá ver como é que vai ser esse laboratório. Agora é fato que o ser humano tem uma grande capacidade de reinvenção, né? Os problemas vão surgindo e eu tenho visto aí soluções para cidades verdes, para cidades sustentáveis, cidades que, enfim, uma série de soluções de concursos, né, de arquitetos, tem muita solução interessante que o pessoal já está estudando aí, que às vezes a gente nem sabe, né? Você tocou numa coisa interessante, né? O que é uma cidade sustentável, né? O que é desenvolvimento urbano sustentável? A gente fala muito em edifícios verdes, prédios verdes e tal, e quando você fala em sustentabilidade, todo mundo associa imediatamente a questão ambiental, né? E na verdade não é bem isso. Ligado a um tripé, né? É um tripé que tem a ver com a questão social, com a questão econômica e a questão ambiental. E na verdade a questão do desenvolvimento urbano sustentável ainda engatinha um pouco. Há uns anos atrás, nós no Secov começamos a pensar nessa questão e fomos procurar, e realmente pouco existe no mundo sobre isso, e nós acabamos de desenvolver agora 200 indicadores de sustentabilidade urbana, que nós vamos escolher desses 200 uns 70, para que as empresas possam começar a utilizar, e depois a gente fazer um observatório para medir como anda o desenvolvimento. A evolução dessa sustentabilidade urbana. Essas são questões que a gente precisa começar a se preocupar, né? Tem a menor dúvida. Então vamos dar uma acompanhada como é que está o resultado da nossa enquete aqui, vamos ver online. A gente está perguntando hoje se ainda temos tempo de ordenar o crescimento da Grande São Paulo. E a gente, sim, deu apenas 6,7%. E houve um empate entre não e pontualmente aqui com 46,4%.
46,2% de não, 42,6%, 46, perdão, 0,2% de pontualmente. Quer dizer, o pessoal que votou aí